Eu sou a Luciana Pereira de Souza e eu farei a moderação desse painel sobre o direito do trabalho e as conquistas femininas. Hoje nós temos aqui duas convidadas, a doutora Maria Lúcia Benhame e a doutora Gisela da Silva Freire, que nos acompanharão nesse evento. A doutora Maria Lúcia Benhame, eu vou fazer já uma breve exposição do currículo dela. Ela é advogada, pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdência Social pela USP, é diretora-presidente da Associação Paulista de Relações e Estudos Sindicais e membro do Cielo Laboral e do Comitê Jurídico da Câmara Espanhola. Também é vice-líder do Comitê de Gestão de Pessoas da Câmara Espanhola e é pesquisadora do Núcleo de Pesquisas CNPq PUC do Rio Grande do Sul. A doutora Gisela da Silva Freire falará sobre a participação das mulheres no cenário sindical brasileiro, também é advogada, pós-graduada em Direito do Trabalho pela FADUSP, presidente do Sindicato das Sociedades de Advogados do Estado de São Paulo e Rio de Janeiro, Cinza, membro efetivo do Conselho Seccional da OAB São Paulo e vice-presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista também da OAB. Membro do Conselho Superior do Trabalho da Fiesp e do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da FEComércio e coordenadora do Comitê Trabalhista e Previdenciário do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados SESI. Então, como vocês podem ver, temos aqui o interesse e a disposição de abordar vários aspectos aí relacionados a essa temática da mulher no meio ambiente de trabalho. Eu vou fazer uma breve exposição aqui introdutória sobre os avanços e retrocessos na efetivação da isonomia, com abordagem mais sobre os aspectos do direito individual do trabalho. E eu gostaria de iniciar dizendo que, embora seja um período de comemoração, também é um período de lamentarmos, né, os terríveis índices de violência doméstica que ainda temos, apesar da Lei Maria da Penha, descrédito das mulheres vítimas de violência ou de estupro, né, gerando até recentemente a aprovação da Lei Mariana Ferrer, e terríveis índices de DH vivenciados ainda no nosso país, principalmente quando falamos de mulheres negras ou outros motivos de outras interseccionalidades, né? Mas temos, assim, avanços verificados no meio ambiente laboral, com a questão da acessibilidade aos postos de trabalho, aumento dos índices, né, de empregabilidade ao longo dos anos, mas ainda muito a conquistar, muitas barreiras a serem derrubadas, portanto, é sempre bom que no mês das mulheres existam tantos eventos voltados a essa temática para que possamos refletir e identificar qual é o caminho a ser seguido para promover alguma mudança nesse cenário. Se nós voltamos um pouco para um passado próximo, se formos pensar nas duas grandes revoluções industriais e nas duas grandes guerras, nós percebemos que a grande empregabilidade que se verificou nessa época das mulheres, ela se deu mais por uma questão econômica do que propriamente por uma mudança no marco civilizatório ou por uma percepção da igualdade de gênero, né? A mudança dos modelos de produção aumentou a necessidade por demanda de mão de obra, tanto que as crianças também foram levadas para o meio ambiente e as mulheres não poderia ser diferente. E nas duas grandes guerras, as mulheres tiveram que assumir a manufatura de armamentos ou outras fábricas, porque os homens estavam no fronte, né, estavam ali no serviço militar, e as mulheres ou foram suprir essa necessidade de demanda, ou foram atuar como voluntárias nas guerras, atuando como enfermeiras, né? E naturalmente, que todas as atividades que sempre foram destinadas às mulheres sempre foram aquelas relacionadas aos cuidados, né, aos cuidados, como uma extensão de um espaço que sempre foi a ela destinado como apta a lidar com a família, com a casa, com os cuidados domésticos. Isso são anos e anos, séculos, né, de camadas e camadas de tabus que foram sendo reverberados aí e perpetuados ao longo dos anos e que destinou a ela esse lugar de atuação profissional. Tanto que os setores da economia que primeiro ou que mais têm, né, a paridade de gênero são aqueles marcados por serviços ou atuações que
envolvam exatamente a mulher nos cuidados, né? Como, por exemplo, o setor de saúde, setor da educação, ou setor da estética, e, naturalmente, até por um problema de qualificação, ou, infelizmente, de baixa qualificação, as mulheres que vão para o trabalho doméstico. Mas nós percebemos que, mesmo com todas as normativas, toda a evolução do direito internacional do trabalho, advindo ou não das das revoluções femininas, das lutas por melhorias que começaram no movimento sindical, que as minhas colegas vão falar mais adiante, mas sempre impulsionando uma revisão, uma mudança, né, uma guerra, na verdade, para que essas mudanças fossem perpetradas, elas não conseguiram romper o estigma e esses tabus culturais que ainda impedem que sejam derrubadas as últimas barreiras que ainda existem, que é da isonomia salarial, que é um grande problema, e um outro que decorre da inadequada divisão de tarefas domésticas, que até hoje acaba sendo a causa, direta ou indireta, da discriminação que as mulheres ainda sofrem, ou das grandes barreiras que ainda existem para que ela consiga entrar no mercado de trabalho, derrubar os índices deficitários de empregabilidade e ascender aos cargos de poder nas companhias, até por uma ideia errônea de indisponibilidade, né, ou de inaptidão por uma designação histórica de papéis sociais, né, que não tem, hoje nós temos consciência disso, mas não tem a ver com a fragilidade ou incapacidade ou inaptidão para esta ou aquela atribuição profissional, e sim por uma destinação natural de papéis que a sociedade impôs às mulheres. Vejam que, no nosso caso, o Código Civil, até pouco tempo, né, o Código Civil de 16, ele colocava a mulher no artigo 6º como relativamente incapaz, né, exigia-se que a mulher obtivesse uma autorização marital para que pudesse exercer uma atividade profissional. Nós estamos falando de um Código Civil de 16, mas que só foi alterado nesses tópicos em 1962, né? E o homem era o chefe da sociedade conjugal, isso fixado em lei, e em decorrência dessa posição, a mulher acabava indo, portanto, predominantemente para o serviço doméstico mesmo. E por ser o chefe da sociedade conjugal e ocupava os postos de trabalho e ascendia aos cargos de poder ou ao lugar de poder. Isso acaba influenciando todas as pautas, tanto para a mudança legislativa, tanto para a mudança dos rumos das empresas, até porque quem comanda as empresas ao longo dos anos, embora tenhamos verificado uma mudança nesse cenário mais recentemente, é predominantemente o homem branco, né, e com alguma mudança mais recente. Mas no Brasil, então, o que nós percebemos é uma adequação da legislação brasileira para instituir uma isonomia formal, né, seguindo o modelo dos outros países, seguindo as normas internacionais que gradativamente foram tratando da temática da não discriminação ou do tratamento igualitário, sem discriminação em razão de gênero, embora tratado anteriormente como discriminação em razão do sexo, mas hoje já temos conhecimento suficiente para tratar essa questão realmente como gênero e não não apenas sexo, né? Mas, enfim, o que nós percebemos é que arcabouço jurídico temos, as normas internacionais trataram, a cada uma a seu tempo, a questão do trabalho, da inserção da mulher no trabalho. Num primeiro momento, as convenções foram excluindo a mulher de atividades perigosas, insalubres, trabalho noturno, trabalho aos domingos. Percebemos gradativamente, já na década de 50, o advento de convenções que foram estipulando a isonomia salarial ou a não discriminação de trabalhador ou trabalhadora em função do sexo. Mais recentemente, a própria OIT destinou uma década a tratar dessa temática da mulher trabalhadora, e daí surgiram vários adendos e retificações às normas internacionais, né? E, inclusive, já avançando para estabelecer normativas que foquem na questão do trabalhador ou trabalhadora com responsabilidades familiares.
indicando que, de fato, o problema histórico da divisão de tarefas domésticas acaba impactando significativamente na ocupação dos postos de trabalho pelas mulheres. O Brasil adequou a sua legislação, né, gradativamente a essas normas, um pouco seguindo a tradição dos outros países, importando essa realidade, mas também por conta da migração que muitos europeus vieram para o Brasil e impulsionaram essas mudanças também. Mas hoje nós percebemos que ainda persistem as dificuldades com relação à questão da isonomia salarial, a questão da divisão, portanto, de tarefas, que impacta nas outras espécies de discriminação que ainda recaem sobre a mulher, por ser naturalmente geradora de vida, e a maternidade acompanha a sua vida profissional, até como um fator que, em tese, a tornaria indisponível para ascender na empresa, ocupar espaços de poder, por uma suposta indisponibilidade, mas que, na verdade, decorre de um retardo para que a sociedade como um todo assuma a maternidade como algo que deve ser dividido dentro das casas e também objeto de políticas públicas e de mudanças legislativas que ao fim e ao cabo não transfira esse problema, que acaba sendo um problema, para apenas os empregadores. E digo que é um problema porque se constatou muito rapidamente que quanto mais se protegia, pior ficava a empregabilidade da mulher. Né? Então, no Brasil, que ratificou muitas dessas convenções que proibiram o trabalho noturno, o trabalho em atividades perigosas, insalubres, o que se verificou mais adiante é que essas proteções pioravam a situação, tanto que o Brasil acabou gradativamente revogando todos esses dispositivos para impedir que essa discriminação se perpetrasse. Mas, enfim, nós sabemos que a nossa Constituição, desde a primeira, de 1824, parte do pressuposto da igualdade de todos frente à lei. E, mais recentemente, a Constituição de 88 é que tratou de uma maneira mais clara, mais contundente, também sob aspecto não apenas da igualdade social como um todo frente à lei, mas da mulher trabalhadora, e aí já trazendo dispositivos específicos para estabelecer a igualdade efetiva salarial ou a não discriminação em razão de sexo, a questão da proteção textual à maternidade e à gestação, tanto para estabelecer o afastamento da gestante das atividades pelo período de 120 dias, para resguardar o pagamento dos salários durante esse período, e para estabelecer também a garantia de emprego durante o período de gozo da licença maternidade. Mas vejam como esse assunto vai um passo para frente, 10 passos para trás. Porque, primeiro, com relação a todas essas revogações que ocorreram, né, nós tivemos pontualmente leis que foram tratando no ordenamento jurídico brasileiro dessas questões, tanto da discriminação, temos primeiro as alterações da CLT que foram em 89 por uma lei 7855, mais adiante nós tivemos a implementação da licença gestante com a emenda constitucional em 98, a emenda constitucional número 20, que introduziu, né, a previsão da proteção à maternidade, e precisou uma ADI, a 1946, dizer que, no modo como a emenda constitucional viabilizou o pagamento do salário maternidade, na verdade, foi novamente um retrocesso, porque limitava ao valor de R$ 1.200, havendo a necessidade de complementação. E aí, essa ADI reconheceu a necessidade de fazer uma interpretação conforme a Constituição e afastou o salário maternidade desse benefício. E, posteriormente, a lei acabou por alterar, uma lei de 1999, 9876, acabou por alterar essa disposição para estabelecer o direito ao salário integral, não limitado a nenhum teto. Então, percebam-se que esses temas eles vão e voltam, mas porque a legislação, por si só, parece não atentar para a dificuldade, até descumprindo, inclusive, a convenção da OIT, que fala que esse custo da garantia ou da proteção à maternidade e à gestação não pode ser transferido para as empresas ou para o empregador tão somente, e tem que ser repartido pela sociedade, inclusive pelos órgãos da Previdência Social.
seguindo mais um pouco, nós tivemos uma lei em 95, na verdade duas, uma em 95 e uma em 99, que estabeleceram parâmetros para aumentar a empregabilidade, proibindo restrições aos acessos às vagas mediante anúncios que fixassem a preferência por um ou outro sexo, né, ou que vedassem a seleção com base nesses critérios, ou em razão da necessidade, exigência de testes de gravidez, ou necessidade enfim, para ascensão na carreira, que houvesse a necessidade de demonstrar a questão da gravidez ou da esterilidade. Mas nós percebemos que hoje, nossos problemas, embora exista também leis prevendo a não discriminação e trazendo parâmetros para os tribunais aplicarem e identificarem e aplicarem sanções aos atos discriminatórios, essa discriminação é sempre muito sutil, né? Por exemplo, na fase pré-contratual, que é onde ocorre uma grande barreira, é absolutamente difícil a prova, e quando não desinteressante, as questões acabam não sendo judicializadas ou pouco judicializadas, pelo menos no âmbito individual. Mas agora nosso problema é outro, né? Nós estamos na era da inteligência artificial. Hoje a questão é saber se os algoritmos que são criados para seleções automatizadas de trabalhadores têm viés ou tabus parametrizados a partir de estigmas, né? E de uma suposta predileção, né, ou de uma suposta aptidão dos trabalhadores do sexo masculino para determinados postos de trabalho. Então, estamos avançando, mas num caminhar muito lento, diante da problemática que rapidamente vai mudando esse cenário de empregabilidade também. Fora isso, a questão, por exemplo, do afastamento da gestante ou da lactante das atividades insalubres sofreu também novas mudanças recentemente. Nós tivemos, num primeiro momento, algumas alterações na CLT no ano de 2013, pela Lei 12.873 e pela Lei 13.267 no ano de 2016, que introduziram dispositivos importantes, assegurando, reafirmando, né, a possibilidade de licença maternidade, inclusive no caso de adoção e guarda. Mas, mais adiante, também previu, no ano de 2016, o afastamento das gestantes das atividades insalubres. Veio a reforma trabalhista, no ano de 2017, e condicionou o afastamento da gestante em determinados graus, que seriam o médio e o mínimo, à apresentação de atestado. Então, o nosso Supremo Tribunal Federal julgou a DIN 5938, e entendeu que esse dispositivo era constitucional, mantendo, portanto, o afastamento da gestante das atividades insalubres, independentemente do grau. E voltando um pouco a essa questão da licença maternidade ser levada também para a CLT, e ser introduzida a questão da licença paternidade, da licença, né, do salário maternidade aos adotantes, ainda é insuficiente para distribuir melhor também a responsabilidade que recai sobre a mulher gestante, sobre a trabalhadora mulher e trabalhadora gestante, porque é conhecido o impacto que isso pode ter na sua carreira profissional. Então, mesmo que ela tenha resguardado a licença, ela tem, sem dúvida alguma, uma dificuldade de retomar e de continuar a sua carreira por conta do cenário que se instala nas unidades de poder, nos comandos, né, nas grandes corporações, que parte do pressuposto que ela não é disponível para assumir cargos de comando e de gestão. Mais recentemente, tivemos na pandemia uma explicitação desses problemas todos, várias medidas provisórias prevendo mecanismos para facilitar ou resolver um pouco, amenizar os problemas das empresas, mas a gestante também não foi nesse primeiro momento tratada, né? Embora por questões médicas era sabido que a orientação era que ela não se mantivesse em atividades presenciais. Somente em 2021, a Lei 14.151 trouxe a determinação de afastamento das gestantes das atividades presenciais,
mas sem falar, sem estabelecer como seria a assunção dos salários dessa gestante. Então, uma vez não sendo possível colocá-las em atividades remotas, o empregador assumiu o custo da manutenção deste contrato de trabalho. E isso, de novo, contrariando uma convenção, a 103 de 52, ratificada pelo Brasil desde 65, que proíbe a transferência desse custo para o empregador. Então, vejam que nem sempre a existência de lei resolve, né, a questão, e quando não, a própria legislação, de uma maneira confusa, acaba retrocedendo um pouco no enfrentamento dessa questão e transferindo o custo para o empregador. Ontem, nós tivemos a sanção do projeto de lei 2058, que altera essa lei de 2021. E agora, a solução que o legislador nos apresenta é que seja apresentado, que ela retorne às atividades à gestante e que apresente um termo de responsabilidade caso se recuse a se vacinar. Então, vejam vocês, ou ela cumpriu o ciclo vacinal e retorna, ou, se ela não quiser se vacinar, ela assina um termo de responsabilidade. E na última hipótese, se por alguma recomendação médica, gravidez de risco, ela não puder retomar as atividades, pelo que constava do projeto, não sei se houve alguma sanção específica, veto específico a esse tópico, mas mandava para o auxílio, para o benefício emergencial de manutenção de emprego e renda, que estava previsto numa medida provisória que já perdeu a sua vigência, já encerrou a sua vigência, e cujo orçamento estava previsto para o ano passado. Então, não sei se essa questão foi alterada no texto final, alterada não digo, porque não seria possível, mas se foi vetado, mas o fato é que algumas notícias dão ciência de que vai ser pago o salário maternidade nesse período, que seria o mais coerente, até porque, neste ponto, não tem sentido nem transferir ao empregador e tampouco exigir que se submeta a esse sistema de benefício emergencial, que parece que não é o melhor enfrentamento aí da questão. Outro viés que eu acho que é importante verificar é que a questão da atuação dos tribunais nessas temáticas, a jurisprudência oscila muito, criando uma situação de insegurança jurídica que também não contribui para uma mudança de cultura, não é? Porque, vejam, a questão da gestante, da interpretação do artigo 10º do Ato das Disposições Constitucionais, eu que sou tenho um pouco mais de idade, eu vi a interpretação do alcance dessa garantia mudando mais de uma vez. No primeiro momento era para todo mundo, depois era apenas para contrato por prazo indeterminado, depois, no segundo momento, a OJ da SDI, a 196, disse que, portanto, que valia para contratos apenas por prazo determinado, não para contrato a termo. Recentemente, em 2018, o STF julgou um recurso especial e aprovou uma tese, a tese 497, para dizer que se aplica a questão da anterioridade da gravidez e também da ciência da gestação apenas às dispensas sem justa causa. E agora já está sendo alterada a jurisprudência nos tribunais para estabelecer, portanto, que nos contratos de trabalho temporário essa estabilidade não se mantém. Sem entrar no mérito se está certo ou está errado, o fato é que nós temos mudanças muito abruptas de jurisprudência, gerando uma insegurança jurídica enorme, né? E reverberando aí uma situação de uma mensagem confusa que talvez explique um pouco também essa dificuldade de mudança cultural, de quebra de paradigmas, né, de toda a sociedade. E não bastasse tudo isso, nós vemos que quando nós cruzamos as interseccionalidades, todas essas problemáticas aumentam sobremaneira, né? Porque a mulher, embora, como disse, em alguns setores ela consegue melhorar os níveis de empregabilidade, principalmente em setores que são de serviços e que concentram, sobretudo, atividades que ela já tradicionalmente foi destinada a executar,
nós percebemos que quando entram as interseccionalidades, essa disparidade, esse nível social aumenta significativamente. Ontem também foi aprovado pelo Senado, talvez pelo Dia da Mulher, eu acho que teve uma vontade política para acelerar projetos que versem sobre a questão da mulher. Foi aprovado o projeto das mães solo, né, que é o projeto 3717, que prevê várias medidas para ajudar a mãe solo, que na verdade é uma outra realidade brasileira, né, que acaba dificultando ainda mais essa questão da divisão das tarefas, mas esse projeto cria de novo cotas, né, para as empresas cumprirem, através de regulamento que vai ser definido como é que seriam essas cotas, mas também o direito da mãe solo, a jornada tempo especial, uso de banco de horas, para acomodar demandas pessoais, né? Então, estamos de novo partindo do pressuposto de que haverá um direito, dependente de uma regulamentação que nós não sabemos como será, enfim, se vem, quando vem, como vem, mas, de qualquer forma, em certa parte, transferindo de novo um custo social apenas para o empregador. Mas não que não seja necessário enfrentar essa realidade, né, das mães solo, mas parece que nós estamos mexendo no problema errado, né? Eu acho que a sociedade precisa encarar essa divisão desigual de tarefas para que possa, de fato, aceitar e cada parte assumir a sua parcela de responsabilidade e a previdência, principalmente. Quando nós falamos da isonomia salarial, infelizmente, ainda não só a isonomia salarial, mas ascensão a cargos de gestão, de chefia, de comando das grandes empresas, nós percebemos que isso é um reflexo também dessa divisão desigual, mas também dessa tendência dessa sociedade, da nossa sociedade patriarcal, de manter os privilégios, né? Nós vemos que a questão da isonomia, até eu estava consultando os autores mais antigos, eles falam que não é um direito, né? O que é o direito é a não discriminação. A isonomia não consiste propriamente num direito. Américo Plá Rodrigues, enfim, Arion Sayão Romita, tratando a questão da isonomia não como um direito, mas sim a não discriminação. Mas o fato é que é difícil, quando se trata de demandas que envolvam discriminação através da política salarial, que não contempla salários compatíveis para as mesmas tarefas, a questão da prova surge também problemática, porque as soluções legislativas que nós temos, elas tratam a questão da igualdade para todos os gêneros, independentemente de homem, mulher, não importa, porque exige parâmetros como balizadores, que é a identidade de função, trabalho na mesma localidade, mesmo empregador, e a diferença de tempo de serviço. E a jurisprudência ainda traz um outro elemento, que seria a concomitância do trabalho prestado entre o paradigma e o paragonado. O problema é que, muitas vezes, a política salarial se verifica, por exemplo, na substituição de profissionais do sexo masculino num cargo vacante por mulheres. Então, isso acaba refletindo no padrão salarial das mulheres, ainda que ocupem espaços de poder dentro das empresas. Porque não é raro acontecer que nessa substituição isso se verifique, a não ser em situações mais específicas de uma política salarial que seja plano de carreira ou algo um pouco mais formalizado no âmbito das organizações, isso fica mais evidente, mas naturalmente que essa discriminação ela é velada. E os dados mostram que existe a discriminação. O DIEESE, nos resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, mostra que o salário médio mensal entre homens e mulheres, a diferença não é substancialmente tão elevada. Quando eu pego nos níveis de formação inferior, 2.191 para 2.694. Quando nós subimos para níveis superiores, isso vai de 3.910 para 6.300, mais ou menos. E quando nós pegamos ainda as interseccionalidades,
isso sobe muito mais, né? E aí, se verificarmos, por exemplo, rendimento médio da mulher negra, 1.500, da mulher não negra, 2.600, do homem negro, 1.900, e do homem não negro, 3.500. Então, de fato, os dados mostram que a discriminação existe. Talvez tenhamos que contar apenas com a questão da responsabilidade social das empresas para enfrentar essa problemática. Pode ser. Existe já princípios orientadores, né, da OIT, que trazem essa questão do marco, a necessidade de um marco normativo para identificar e aclarar a responsabilidade das empresas em matéria de direitos humanos, né? E talvez começar também a apresentar, via negociação coletiva, os atores sociais, de fato, adentrarem nessas questões para conseguirem implementar nas pautas de reivindicação algumas mudanças que possam alterar essa cultura da discriminatória. Recentemente, eu tive acesso a um acórdão que implementou a diferença salarial e reconheceu a discriminação, reconhecendo que havia uma política implicitamente discriminatória, embora não houvesse uma discriminação ostensiva, né? E estabelecendo o direito à diferença salarial. Mas a maioria dos casos, a verdade é que não tem elementos para isso, porque transcende normalmente uma demanda individual e talvez exigiria uma atuação mais efetiva dos atores sociais, do Ministério Público, ou mesmo uma mudança de cultura. Naturalmente que a discriminação é um problema ainda que temos que enfrentar. Temos já a Convenção 190, que também trata da questão da violência doméstica e do assédio sexual e moral no ambiente de trabalho, ainda pendente de ratificação. Seria bom que fosse ratificada para que algumas mudanças também pudessem ser operadas nesse segmento. Então, em suma, é isso, como introdução. Eu vou agora passar para as minhas duas colegas, para que possamos, no momento seguinte, se tiver interesse de vocês, se as perguntas forem dirigidas, a gente abrir para um rápido debate aqui. Eu acho que, pela ordem, é a Gisela, né, Gi? Isso, sou eu mesma. Então, tá bom. Então, você está com a palavra. Desculpa se eu avancei muito tempo, mas você fica à vontade para fazer sua exposição. Obrigada. Não, pelo contrário, foi ótimo, porque você tratou aí, você traçou um mapa, né, legislativo bem didático, e isso vai me ajudar bastante agora. Acho que tem tudo a ver embora eu vá falar de direito coletivo, tem tudo a ver com o tema que eu vou tratar, né? Mas eu queria primeiro cumprimentar todo mundo, boa noite a todas e todos, dizer que é sempre uma alegria participar desses eventos aqui da nossa associação. A ASP está sempre à frente nos debates, né? Eu tenho acompanhado o mês da mulher e as apresentações de fato tão sensacionais. Muito orgulho de participar aqui da ASP, de ser associada, né? E mais ainda por dividir a mesa com essas minhas grandes amigas, queridas, por quem tenho profunda admiração, né? E o que me dá mais responsabilidade, porque vocês duas navegam com muita inteligência sobre esses temas de direito do trabalho, né? Então, eu vou tentar aqui, pelo menos, trazer algumas coisas para surpreender, inclusive, vocês. Vamos ver se eu consigo, né? O tema, obviamente, está vinculado aí ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. É um tema extremamente necessário, principalmente, como a Lu disse, nos tempos de violência contra a mulher, violência crescente, né, sob todas as formas. Eu acho que não me lembro, nessa vida toda profissional, de ter ouvido falar e de falar tanto sobre o tema da violência doméstica contra a mulher, né? E a gente, um pouquinho antes de começar, quando a gente estava aqui no esquenta, a gente estava falando, e a Luciana até comentou, sobre a expressão feminista, né? Feminista, a gente não podia falar que era feminista por conta do preconceito e da carga dessa expressão, né? Mas eu acho que todos nós aqui
independentemente de gênero, de etnia, de classe social, acho que todos nós aqui estamos aqui hoje debatendo esse assunto, trabalhando na área do direito, porque alguma mulher, uma mãe, uma tia, uma professora, uma irmã, contribuiu para que isso acontecesse usando de conquistas feministas, né? Que seja o direito ao voto, o ingresso das mulheres nas universidades, né? O desenvolvimento de carreiras que não que não eram permitidas para mulheres tempos atrás, como o direito, né? A Mirtes Campos, que foi a primeira advogada brasileira, foi admitida no Instituto dos Advogados do Brasil, IAB, que ainda existe, do qual depois nasceu a nossa OAB, né? A Mirtes Gomes, ela se formou em 1900, foi no começo do século XX, foi 1905, 1906, enfim, e abriu caminho para tantas mulheres, né? Ela teve uma carreira sensacional, eu acho que existem biografias, eu recomendo a leitura para as advogadas, principalmente. Foi uma carreira marcada de muito ativismo na luta pela conquista de direitos das mulheres e das mulheres advogadas, né? A gente tem registro da participação de mulheres em movimentos operários já no século XVIII, na Revolução Francesa, né? Que são aquelas reivindicações, as mesmas que em 1917 geraram a greve geral aqui, né? Reivindicações pautadas no tratamento igualitário, redução de jornada de trabalho, né? Mas a história não guardou o nome dessas líderes mulheres. A história guardou o nome de líderes homens, né? E elas estavam lá. Ontem, a ministra Carmen Lúcia proferiu uma palestra sensacional num evento da OAB, e ela fala, de uma forma muito inteligente, né, como sempre, que as mulheres precursoras nas conquistas de direitos não foram invisíveis, elas foram invisibilizadas, né? Elas não fizeram silêncio, mas foram silenciadas por uma estrutura de poder que é construída para ser exercida por uma classe dominante no poder dos espaços públicos, né? Tem uma pesquisadora espanhola, Lídia Falcón, eu a conheci há pouco, lendo a tese de doutorado dela, não a conhecia, conhecia a obra, né? E ela cita algumas passagens interessantes, como, por exemplo, de que no início do século XIX, no norte da França, as mulheres só podiam opinar em assembleias se apresentassem uma autorização por escrito dos maridos, né, para participar dessas assembleias. Assim também nos Estados Unidos, na Inglaterra, a sindicalização de mulheres nessa época era condicionada ao fato de elas receberem salários iguais aos dos homens. A Luciana está falando que isso acontece hoje, imagina no século XIX, né? Então, era algo praticamente impossível naquele período, né? E esse recorte histórico que a Luciana fez, ele é muito importante, porque é na perspectiva histórica que a gente vai compreender a humanidade em todos os seus aspectos, ou em diversos aspectos, né? Inclusive como são estruturadas as ideologias dominantes, né? No Brasil, até 1989, vigorava um artigo na CLT, podia não ser usado, mas estava em vigor, né? Que autorizava o marido e o pai da trabalhadora a rescindir o contrato de trabalho se esse contrato de trabalho representasse uma ameaça para o vínculo familiar, gente. 1989. Em 1989 já tinham acontecido as greves do ABC, né? Então, o avanço dos direitos e garantias das mulheres, ele sempre foi conquistado, ele nunca foi dado, né? E essas conquistas só foram possíveis graças ao trabalho incansável de diversos grupos de mulheres feministas também, não só, na luta pela conquista de direitos e eliminação das desigualdades. Como a Lu disse, a Constituição de 88 trouxe grandes evoluções, né? Perdão, de forma mais específica, né, para as mulheres do que as constituições anteriores.
E no âmbito internacional, o Brasil, de fato, tem historicamente ratificado convenções sobre questões de gênero. Então tem a convenção, o CEDAW, né, a convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, a convenção sobre igualdade de remuneração da OIT, da década de 50, não me recordo o número, convenção 111 da OIT, que fala da discriminação em matéria de emprego e ocupação, enfim, e tantas outras, são diversas, né? Mas a gente sabe, né, e a Luciana também foi muito precisa nisso, que o tempo que vivemos, a realidade que experimentamos hoje, não reflete exatamente como deveria esse conjunto de leis, de tratados e de convenções, né? O gap salarial entre homens e mulheres, a gente sabe que é uma questão pendente, né? A gente vive isso, né? Isso não é teórico, né? Nós vivemos isso. Eu não vou dizer com certeza, né? Porque eu não estou dentro de cada um de vocês ou de cada uma de vocês, mas todas já sofremos preconceito de alguma ordem, de alguma forma. Todas já deixamos de sair de casa de determinada forma por medo de ser mulher, né? De ser agredida, de ser assaltada, de ser estuprada, de uma violência sexual. Todas, em algum momento da vida. Se não por nós, por nossas filhas, né? Assistência à maternidade e infância vinda do Estado está muito aquém dos patamares mínimos necessários. A gente não tem creche, falta remédio, falta leite em pó. Ensino público é precário, não tem livro didático. As escolas públicas não têm segurança para os meninos, quiçá para as meninas, né? Algumas não têm infraestrutura, não têm carteira, né? E as mulheres em posição de liderança ainda são minoria, embora já superem os homens na população economicamente ativa, né? A Lu falou, em termos da participação de mulheres em conselhos de administração, e esse percentual hoje, acho que de empresas em capital aberto, acho que está em torno de 30%, 30 e poucos por cento só das empresas de capital aberto tem mulheres no conselho de administração. Portanto, de fato, não basta ter uma lei prevendo a igualdade de direitos, né? Essas mudanças dos princípios, dos valores de uma sociedade, elas demandam muito mais do que a afirmação e positivação desses mesmos princípios e valores em códigos, em leis, em tratados, né? A sociedade tem que assimilar e concretizar esses princípios e valores. E talvez mais ainda do que as sociedades, a sociedade, as instituições precisam garantir a concretização desses direitos, né? E se a gente trouxer esse pensamento para o campo do direito coletivo do trabalho, e eu preciso de fato afunilar um pouco aqui, porque senão eu vou longe e tem que respeitar o tempo que foi concedido. Os sindicatos eles têm um papel importantíssimo, né, nessa equalização de forças entre capital e trabalho, né? E essa importância e responsabilidade, ela passa a ser ainda maior quando a gente fala de representatividade de minorias, né? Já que, historicamente, a Malu vai mostrar isso, o diálogo social não se preocupa muito com as minorias, né? Os sindicatos, eles, embora tenham em seu poder uma ferramenta valiosíssima, né, para implementar práticas afirmativas, que são as negociações coletivas, historicamente a gente não tem visto isso acontecer em relação, principalmente, às minorias, né? A pauta de igualdade de gênero e de combate à violência contra a mulher, óbvio que ela tem que estar nas negociações coletivas. Já tinha que estar há muito tempo, né? A Malu vai explorar melhor esse tema e vai mostrar como, no Brasil, infelizmente, as negociações coletivas ainda estão muito tímidas, né? Para usar um eufemismo, quando a gente pensa em perspectiva de gênero, né? E isso certamente se deve, em grande parte, pela própria estrutura das entidades sindicais. As entidades sindicais ainda reproduzem internamente um padrão de não permitir a ocupação dos espaços, dos seus espaços de poder pelas mulheres, né? A vinculação da mulher a uma dona de casa, como disse a Lu, né, de mãe, de cuidadora,
ela favorece mesmo essa divisão sexual do trabalho, né? Ou seja, tem trabalho que é mulher, que é o doméstico, que é de mulher, que é o doméstico, e tem trabalho que é de homem, que é aí todo o resto, né? E esse estereótipo ainda é muito arraigado, não só na sociedade, nos meios aí todos que na universidade, inclusive, mas também nas corporações, no mercado profissional. E nas estruturas sindicais, obviamente, isso não é diferente, né? Ou seja, a mulher não serve para gerir uma empresa, a mulher não serve para gerir um sindicato, não serve para comandar uma negociação coletiva, isso é tarefa de homem, né? E essa divisão sexual do trabalho, que ainda é muito forte, estou sendo irônica, óbvio, no todo o contexto, né? Essa divisão sexual do trabalho, ela afasta a mulher dos espaços públicos e dos espaços de poder, né? Porque, além de tudo isso, ela tem que dar conta das atividades domésticas, né? Das atividades profissionais. Se a gente pensa numa líder sindical, por exemplo, que não é afastada, que não é licenciada de suas atividades na empresa, então ela tem que dar conta do seu trabalho doméstico, do seu trabalho na empresa, e depois tem que ter uma jornada tripla aí do sindicato, né? As horas não cabem no tempo que ela tem para tudo isso, né? O custo pessoal e familiar é muito alto, e óbvio que isso gera inúmeras desigualdades, né? Tem um estudo do IBGE, eu tenho uma colinha aqui, porque são estatísticas, que demonstra que em 2019 a participação das mulheres em cargos gerenciais no Brasil era de 37,4%. Isso é PNAD também, né? Em 2020, as mulheres ocuparam 14,8% das cadeiras no Parlamento Nacional e nos legislativos estaduais, e corresponderam a 16% dos vereadores eleitos. A gente tem uma única governadora do estado no país, né? São 26 estados, Distrito Federal, a gente tem uma governadora no país, a Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, né? As mulheres correspondem a mais de 50% da população em idade ativa no Brasil e representam menos de 50%, 40 e poucos por cento da força de trabalho, né? E a ocupação predominante dessas mulheres, como disse a Luciana, é na base da pirâmide profissional, né? Longe, portanto, dos espaços de poder. E ainda enfrentam a desigualdade salarial, que se repete a cada ano. E quando a mulher começa a ingressar em um universo dominado por homens, desafiando essa ideia de divisão sexual do trabalho, os conflitos começam, obviamente, né? Elas estão ali para ocupar um espaço que já está ocupado por alguém que não quer sair, né? Então, esses conflitos se instauram tanto no âmbito doméstico como no ambiente de trabalho. E daí o fato, obviamente, das mulheres serem as maiores vítimas de assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho, né? Os altos índices de violência doméstica e de feminicídios no Brasil também têm, em parte, relação com a ascensão profissional e social da mulher, né? Assédio moral e assédio sexual são pautas imprescindíveis das negociações coletivas. Eu depois quero saber da Malu o que ela encontrou na pesquisa dela, né? Porque eu não pesquisei a fundo, e aí o que eu vou falar é da minha experiência profissional. Quando eu vejo o tema assédio moral e sexual em negociações coletivas, são cláusulas absolutamente vazias, né? Descontextualizadas, né? Não tem definição do que é assédio sexual ou assédio moral, por exemplo, e a lei não define. Onde a gente vai buscar essa definição de assédio moral e assédio sexual prevista na cláusula da convenção coletiva, se não há uma definição legal para isso, né? Como a Luciana disse, no ano passado entrou em vigor a Convenção 190 da OIT, é a convenção que trata do trabalho livre de assédio e de violência. É um documento valiosíssimo, né? O Brasil ainda não ratificou, não sei se esse governo ainda haverá tempo de ratificar, eu vi que tem uma movimentação, mas o Brasil ainda não ratificou, né? E ali tem um repertório muito interessante que pode servir de inspiração para as negociações coletivas, né? Mas isso nem é objeto de discussão na grande maioria dos casos mesmo, né? Claro, existem exceções, a gente tem poucos sindicatos que, de fato, você vai olhar a norma coletiva, entram um pouco mais, talvez os bancários, né, que é um sindicato liderado por mulheres, né, mas mesmo ali a gente percebe que há uma intenção de se aprofundar, e possivelmente a negociação não deve ter sido muito fácil, né, mas tem uma evolução, né.
Mas a gente está falando aqui hoje, obviamente, sobre a regra, né? Então, isso é um tema, o assédio é um tema imprescindível e é um tema descuidado, né? Os sindicatos eles têm um papel fundamental na promoção do trabalho livre de assédio e violência, né? E de promoção da igualdade de gênero também, né? Não só gênero, né? De inclusão, ações afirmativas de outras minorias, inclusive de interseccionalidades na perspectiva de gênero, como disse a Luciana, né? E isso também porque muitas vezes o sindicato é a única instituição que pode trazer um avanço civilizatório para uma determinada classe de trabalhadores e trabalhadoras. Às vezes o sindicato é a única coisa que essas pessoas têm, a depender, né, da região e principalmente no trabalho rural, né? Então, a representatividade das mulheres e dos homens empregados hoje, que pela Constituição Federal é exclusivamente dos sindicatos, alguma coisa precisa ser feita. O sindicato tem que cumprir a sua missão constitucional, né? Mas se não tiver diversidade nos quadros das entidades sindicais, em todos os seus níveis, dificilmente haverá diversidade nos contratos coletivos. E as mulheres não se sentirão representadas. E, consequentemente, não terão interesse em se filiar ao sindicato. E, se não se filiarem ao sindicato, não participam das negociações. E, se não participarem das negociações, não vão ser por elas protegidas, né? Então, esse é um ciclo ruim, né, que tem que acabar, né? Eu tive acesso a uma estatística atual sobre a representação de mulheres nas esferas de poder dos sindicatos no Brasil, né? Aliás, só um parênteses, né? Nessa mesma fala da ministra Carmen Lúcia de ontem, da palestra que eu assisti, ela diz que as mulheres não querem ser representadas, elas querem estar presentes, elas querem decidir o que é melhor para elas. Mas eu já vou chegar lá daqui a pouquinho. Deixa eu ir para os dados estatísticos, né? Esses dados estatísticos mostram que a participação efetiva de mulheres nos órgãos de comando das entidades sindicais é muito reduzida, de no máximo 20%. Eu estou falando de um estudo do DIEESE, depois eu posso franquear para quem se interessar esses dados, né? No estado de São Paulo, nem chega a 20%. Né? Bom, a gente tem 9 centrais sindicais no país, todas dirigidas por homens. Né? Eu vou dar deixa eu abrir aqui, eu vou dar alguns dados interessantes para vocês. Né? No norte do país, isso é de 2017, mas se a gente considera o prazo de duração dos mandatos sindicais, normalmente 3 anos, né? Também o fato de que quase não tem alternância na direção dos sindicatos, esse dado passa a ser extremamente atual. Né? Então, no norte do país, dos 454 dirigentes sindicais, de sindicatos patronais, 96 são mulheres, ou seja, 20%. Dos 10.153 dirigentes sindicatos profissionais, 2.752 eram mulheres, 27%. Eu fiz uma conta de percentual aqui, meio arredondada. Né? No Nordeste, de um total de 1.476 dirigentes patronais, 363 mulheres, 24%. Já nos sindicatos profissionais, de 32.016 dirigentes, 10.543 mulheres, 32%, a melhor taxa do país. No Sudeste, num total de 2.146 dirigentes patronais, 379 são mulheres. Eu sou a 376, deve ser aqui. Ou seja, 17,6%. Já os dirigentes sindicatos profissionais, de um total de 52.375, 13.012 são mulheres, 24,8%. Né? Finalmente, na região sul do Brasil, dos 1.139 dirigentes patronais, 243 mulheres, ou seja, 21%, e dos 31.654 dirigentes profissionais, 9.603 são mulheres, 30%. A região sudeste, né, é a pior aqui, em termos de disparidade de gênero entre homens e mulheres. Portanto, os dados mostram que existe uma disparidade ridícula, né, aqui, entre homens e mulheres, nos espaços de poder das entidades sindicais. Né? Por mais que a gente fale de cota, de centrais sindicais de cota, etc., ainda está aqui, são dados de 2017, portanto, muito atuais. Né?
É um quadro muito frustrante, lógico, mas não surpreende muito, né? A subrepresentatividade das mulheres nas entidades sindicais, ela preocupa, né? Mais do que frustrante, na verdade, ela é preocupante, porque as pautas afirmativas só serão efetivamente implementadas se houver mulher nos espaços de poder e nas mesas de negociações, né? E aí estou falando de mulheres em sindicato patronal e em sindicato patronal. Ninguém melhor do que as mulheres para conhecer as necessidades da mulher trabalhadora, né? Esse é um fato, né? Eu não conheço, por exemplo, nenhuma norma coletiva que trate hoje de pobreza menstrual, sendo que tem indicativos de que a pobreza menstrual é um fenômeno de alto impacto no absenteísmo, né? O presidente assinou um decreto aí ontem, antes de ontem, não sei, mas não pega a trabalhadora, pega uma idade super reduzida e é fornecimento pelo Ministério da Saúde, enfim, sabe-se lá quando isso vai ser implementado, né? Então, esse não é um tema de norma coletiva, gente, impacta diretamente na realização do trabalho, na produtividade, né? E se a gente considerar a interseccionalidade do gênero feminino, como disse a Luciana, mulheres negras, mulheres trans, né? Essa estatística traz um gap, obviamente, muito maior, né? Mas esse não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, embora aqui no Brasil talvez seja um pouco pior, né? Tem um estudo da OIT que mostra que a subrepresentação das mulheres na cúpula da estrutura sindical acontece praticamente no mundo todo, né? Esse estudo ele mostra também que o aumento da taxa de densidade sindical das mulheres está associado a menores disparidades salariais entre homens e mulheres, né? Ou seja, quanto maior a sindicalização de mulheres, menor a disparidade salarial entre os gêneros. Nos Estados Unidos, a desigualdade salarial entre homens e mulheres sindicalizadas é cerca de 50% menor do que a diferença de salários entre homens e mulheres não sindicalizadas, né? No Canadá, em 2019, as trabalhadoras sindicalizadas ganhavam, em média, mais de $6 por hora do que as mulheres não sindicalizadas, né? Nos Países Baixos, a Malu comentou até isso quando a gente estava conversando um pouquinho antes, os trabalhadores do setor bancário, os homens, têm 3 meses de licença paternidade, sendo que 1 mês é remunerado, né? Não pela empresa, pela Previdência, né? Isso em decorrência de acordos sindicais, né? Esse é um exemplo de cláusula benéfica às mulheres e que poderiam ser incorporadas em instrumentos coletivos, né? A gente não pode esquecer também que a atuação das entidades sindicais vai muito além das negociações coletivas, né? Os sindicatos eles participam desses órgãos tripartites, por exemplo, o Conselho Nacional do Trabalho, né? E esses órgãos, o Conselho Nacional do Trabalho, ele tem um papel muito importante na formulação de políticas públicas em matéria trabalhista, né? Então, a maior participação das mulheres nesses órgãos e nas direções dos sindicatos ela possibilita não só a diminuição das desigualdades e pautas mais afirmativas, mas também uma maior proteção das mulheres trabalhadoras, né? Portanto, é inegável que a estrutura sindical hoje, da forma como ela se apresenta, ela favorece majoritariamente a representatividade de interesses e os interesses dos trabalhadores homens, né? E daí eu questiono se o monopólio da representatividade dos trabalhadores, que hoje é dos sindicatos, por conta do que dispõe a Constituição Federal, se ele não pode, se esse monopólio não pode acabar se deslocando para outros agrupamentos coletivos que não as entidades sindicais, né? Principalmente considerando que os movimentos sociais tendem a ser, de fato, muito mais representativos, embora ainda sejam menos organizados, né? Essa semana, na segunda-feira, eu participei da marcha da OAB até a Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo para entregar uma carta com pedido de cassação de um deputado que gravou um áudio repugnante, extremamente ofensivo às mulheres ucranianas, na verdade, a todas as mulheres, né? Mas a discussão não é essa, enfim. Eu fiquei muito impressionada com o engajamento dos coletivos de mulheres que em menos de uma semana colheram 66 mil assinaturas em favor
dessa causa da cassação desse deputado estadual, né? E esses coletivos de mulheres, eles têm se multiplicado, né? Esse mês da mulher, basta, acho que dar um Google no YouTube, enfim, vocês vão encontrar diversos eventos promovidos por coletivos de mulheres, né? Será que essas mulheres vão esperar que as lideranças sindicais abram espaço de poder para elas? Será que elas vão querer participar da atividade sindical, da forma como essa atividade sindical hoje é conduzida pelas lideranças dominantes, né? É possível que esses coletivos de mulheres que têm um poder de mobilização rápida e que sabem usar muito bem as redes sociais, talvez eles consigam atuar de maneira muito mais efetiva, até mesmo em questões relacionadas ao trabalho, porque normalmente as pautas são muito mais abrangentes do que o trabalho, né? Mas é possível que eles naveguem muito melhor, com muito mais engajamento em causas relacionadas ao trabalho, que é justamente o core business aí, o objetivo das entidades sindicais, né? Os sindicatos, eles se prendem a velhos dogmas, muitas vezes pensando que a empresa tem a perder se não negociarem, quando deveriam pensar no que a classe trabalhadora tem a ganhar com a negociação, né? Pelo menos é isso que eu tenho visto em mesa de negociação. Não, vamos bater aqui porque isso aqui vai dar uma natureza salarial para esse benefício, a empresa vai ter que pagar mais encargos, né? Mas um dado importante que os sindicatos têm que prestar muita atenção é que as transformações das relações entre empregador e empregado, em especial em alguns segmentos do setor privado, elas têm acontecido mesmo sem a existência de um acordo coletivo. E a despeito de ser mais caro, muitas vezes. E não é porque o capital é bonzinho, né? Mas diversas empresas já adotam, por exemplo, o programa de empresa cidadã, dão licença maternidade de 6 meses. Muitas empresas concedem benefícios extras para os seus empregados para fomentar, por exemplo, práticas de ESG, né? Como curso de capacitação, curso de língua, ações sociais, ações culturais. Muitas empresas já têm comitês internos de diversidade, né? Porque essas são medidas que comprovadamente aumentam a produtividade, aumenta lucro, insere a empresa em uma dinâmica corporativa mais sustentável, né? Que são hoje práticas extremamente importantes, não só para a agenda, né, 2030, mas para a questão de governança, né? Os executivos das empresas hoje, eles já têm marcadores e indicadores para recebimento de incentivos de longo prazo ou curto prazo na remuneração, marcadores de ESG. O S do G é o social, né? E essa pauta que a gente está tratando hoje tem tudo a ver com isso, né? E os sindicatos estão absolutamente fora dessas negociações, né? Então, terminando aqui a minha fala, eu penso que os sindicatos, eles precisam urgentemente adotar uma composição mais diversa dos seus espaços de poder e das mesas de negociação. A gente só vai ter uma atuação efetiva de promoção da igualdade de gênero nessas pautas sindicais se houver mulheres liderando os movimentos. Não tenho dúvida quanto a isso, né? A gente sabe que a atuação sindical pelas mulheres não vem sem um custo, né? Sem um custo muitas vezes muito grande, né? Especialmente para as mães. Como eu disse um pouquinho antes aqui, elas são forçadas a se adequar a normas masculinas das carreiras sindicais, né? Então, são reuniões fora do horário convencional, né? Uma pauta extensa, jornada de trabalho, né? Interrupções de fala, enfim, e por aí vai, né? São muitas barreiras, são barreiras estruturais no sindicato e culturais, porque ainda é um ambiente predominantemente masculino, né? Então, são barreiras que as mulheres ainda têm que enfrentar para uma participação efetiva no sindicato, né? E essas barreiras pioraram, obviamente, muito mais agora, durante a pandemia. Mas elas querem, mas nós queremos, né?
é sacrificante, mas como disse a ministra Carmen Lúcia, nós não queremos ser representadas, nós queremos nos apresentar, né? E se os sindicatos não abrirem esses espaços para as mulheres, de fato, né? Porque não adianta estabelecer uma cota, né? Eu acredito que as mulheres vão conquistar outras formas de explorar o diálogo sindical e os sindicatos vão ficar à margem, né? Bom, desculpa a minha paixão pela fala, mas é um tema que de fato me empolga. Essas eram as minhas reflexões. Eu queria agradecer novamente a ASP, a Luciana, a Malu, pela oportunidade de participar dessa conversa tão importante. Queria agradecer a todas e todos vocês que estão nos assistindo agora e também as pessoas que participaram na organização desse evento. Muito obrigada. Obrigada a você, Gisela. Nós que agradecemos a sua aceitação ao convite, porque é sempre muito bom recebê-la aqui. São reflexões muito importantes e nós temos que voltar nesse tema, que é realmente essa quebra do monopólio do sindicato na negociação versus a entrada de novos modelos de agrupamento. No caso do coletivo, eu achei muito importante essa sua colocação, que isso tende realmente a acontecer. Parece que pode ser uma saída aí, né? Mas estamos ansiosas para ouvir a Malu. Malu, você tem a palavra, querida. Bom, boa noite aí para todo mundo. Agradecer de novo para a ASP. E eu brinquei até, né, quando a gente estava nos bastidores, que vai virar uma tradição da ASP, não. Né, Luciana, Gisela e eu juntas falando dessas questões trabalhistas, sindicais e na questão do universo feminino. Eu acho que a gente fez uma sinergia aqui, mais ou menos do que a gente ia falar, e eu peguei alguns exemplos práticos do que a Gisela falou, né, e um pouco do que a Lu falou também. Eu acho que essa questão sindical, ela é essencial, não é de hoje que os sindicatos estão afastados da realidade das suas bases, né? Isso não acontece só no Brasil, então não é dizer assim, isso acontece só porque a nossa estrutura é a estrutura que eu chamo de esquizofrênica, né? Que aí está. Mas eu li há uns anos para um livro que eu comprei na França, que é As Relações Sociais na Europa, um livro em francês, de 2 sociólogos franceses, e a constatação deles, eles analisam a estrutura sindical, esse livro é de 2005, e eles analisam a estrutura sindical em todos os países da Europa, número de sindicalização, atuação sindical, tudo isso. E a conclusão deles era que os sindicatos estavam cada vez mais se descolando da realidade das suas bases, cada vez mais perdendo associados, porque eles não ouviam as bases. Eu acho que é o que a gente está vendo muito acontecer, né? Eu acho que essa questão das pautas femininas, né? Então, eu fiz um levantamento no sistema mediador. É claro que o sistema mediador ele não representa hoje, infelizmente, ele não é mais um meio muito seguro de você dizer, não, isso aqui é o que existe só no Brasil, né? E aí vai uma crítica que eu sempre faço aos tribunais trabalhistas que dizem que o sistema mediador é mera perfumaria, que isso não é necessário, né? É um desconhecimento bastante grande do que é um negócio jurídico e da formalidade do negócio jurídico, que impacta na legalidade desses acordos e que impacta até quando você quer localizar alguma coisa, você não sabe se o que você está falando é isso ou não, porque muita gente hoje em dia não está registrando, né? Mas eu fiz basicamente três pesquisas, uma baseada na questão de assédio sexual e assédio moral, cláusulas de direito da mulher, né? Então eu fiz a pesquisa temática no mediador, estabilidades ou direitos do pai, né, para ver essa questão, né, dessa conversa quando a gente fala da licença parental, é porque é algo que influencia muito na relação de trabalho, né? É algo que a gente sabe, e quando você vem com esse projeto, por exemplo, da mãe solo, né? É uma realidade, mas é uma realidade que tem que ser muito bem pensada,
de como você vai geri-la para não gerar um efeito totalmente inverso, né? E eu acho que até sabendo que geraria um efeito inverso, é que eles estão criando a cota também na mesma lei. Eu acho que foi uma jogada. Mas, enfim, as cláusulas são, assim, para dizer o melhor, pífias, né? Então, você tem, assim, cláusulas do direito da mulher, foi muito interessante, porque eu achei menos de 30 instrumentos. Desses 30, quase 20 do estado do Paraná, do Sindicato das Empresas de Turismo do estado do Paraná, que tinha uma cláusula muito interessante, de que a mulher não pode ser incumbida da limpeza externa das janelas do prédio, exceto das existentes no andar térreo, e daquelas que possam ser alcançadas através de dispositivos apropriados, sem necessidade de andaime ou escada. Por que essa cláusula está lá em todos os instrumentos coletivos que esse sindicato assina, que eu queria saber. Mas, enfim, né? É ridículo, mas tudo bem. Há outras cláusulas, a única coisa que eles fazem é repetir a lei, então repete a licença maternidade, repete a licença de amamentação, né? Repete a lei quando ela diz que eu não posso ter divergência salarial, que a gente sabe que acontece, né? E a questão do trabalho insalubre e um instrumento só, que é um acordo coletivo, não é uma convenção, tá? De uma empresa do ramo de cerâmica, que é Arte, Telas, Design e Sistemas de Impressão, em Limeira, com o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Cerâmica de Limeira, que ele diz que, além dele colocar que a empresa se obriga a assegurar igualdade de condição e oportunidade das mulheres para concorrerem a qualquer cargo, inclusive chefia, estabelece-se aquela questão que a gente falou, que a Gisela falou anteriormente. Obriga-se ainda a empresa a manter na caixa de primeiros socorros absorventes higiênicos a fim de fornecê-los gratuitamente às suas empregadas. Não é a questão de fornecer mensalmente, mas de pelo menos ter na empresa para uma emergência, é um primeiro passo. Mas, assim, eu encontrei isso, menos de 30 instrumentos falando sobre direitos de mulheres, né, das mulheres. Na questão de assédio sexual e assédio moral, as cláusulas são dizendo que a empresa tem que orientar os trabalhadores para que isso não aconteça, que isso não é uma coisa bacana, que fica vedada a prática de tipos de ato de assédio sexual, que se acontecer vai ter indenização e demais consequências previstas em lei, né? Um instrumento do Pará que tratou do assédio e estabeleceu a necessidade de discussão disso obrigatoriamente na CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, né? Mas, assim, nada muito diferente, né? Tudo muito simples, nada diferente, nada criativo, nada que gere uma igualdade, que possa trazer uma igualdade entre os trabalhadores, homens e mulheres, né? E o que a gente vê? Exatamente uma situação de você ter, às vezes, até uma legislação antiga, né? A CLT teve somente acho que foi 89, foi revogada a necessidade de autorização, né, do homem, uma autorização inversa, porque o marido podia pleitear a rescisão do contrato de trabalho da mulher quando ele entendesse que a sua continuação seria suscetível de acarretar ameaça aos vínculos da família. Isso foi revogado em 1989. Tá? Por outro lado, a gente tem uma inserção da licença maternidade para a adotante, né? Criança ou adolescente, então vai ter a mesma licença, que antes tinha aquela gradação. E a CLT, ela estabelece, não só no caso da morte da genitora, né, a licença maternidade pode ser estendida ao pai, né, mas ela cria uma licença maternidade, entre aspas, paternidade, em casos de adoção, né, ou guarda judicial do empregado do sexo masculino. Então,
E aqui não diz que é se ele tem a guarda exclusiva, só diz que ele adquiriu a guarda. Então, a CLT permite que o homem adotante ou o homem que tem a guarda do filho, ele possa ter a licença maternidade de 120 dias. É uma questão de pleitear, né? Está lá o direito, a rigor, se esta situação acontecer, né? Você teria que dar. Só que fica aquela coisa assim, a lei é muito genérica, porque ela diz, aplica-se no que couber. Defina um pouco isso, né? Meio... são as brechas legais, né? Que a gente não sabe se está lá porque ninguém sabe escrever direito mesmo, ou porque é de propósito. E aí a gente tem as empresas atuando. Então, você tem notícias, por exemplo, do Grupo Boticário, né, que estabeleceu uma licença paternidade de 120 dias, e sem atuação sindical. É exatamente o que a Gisela falou. Quer dizer, os sindicatos, eles não estão percebendo, mas o bonde eles já perderam faz tempo, agora eles estão perdendo patinete, porque a empresa está dando uma licença de 120 dias para os pais, né? Com todos os custos, com todos os reflexos, com toda a questão fiscal, porque é uma licença remunerada voluntária da empresa, por política interna. E a gente sabe a consequência de você estabelecer uma política interna. Se você analisar a súmula 51, o que ela diz? Se você tem um regulamento interno, você pode até mudar, mas só para os novos empregados. Para os atuais, não. O acordo coletivo, ele existe e se altera, né, a cada 2 anos, ou deveria, né? A não ser que continue o desserviço da outra atividade, como se fosse a solução dos problemas. E a Volvo também estabeleceu uma licença paternidade de 6 meses. Né? Então, são empresas atuando, e aí, exatamente por essa questão de diversidade, de ambiente de trabalho, né? Você vê notícias, empresas que facilitam a adoção, que incentivam a adoção, né? Tanto para casais heterossexuais como para casais homoafetivos. São todas iniciativas de política interna. Você não vê reivindicações. Você diz assim, não, mas o sindicato ele não pode querer uma licença de 120 dias, porque como fica o bar da esquina? O bar da esquina, se tem uma mulher, vai dar a licença de 120 dias. Ele pode, de repente, escolher e dar para o pai, não dá para a mãe, né? Mas, por que eu tenho, e aí é uma crítica que eu sempre fiz quando eu fui em negociações sindicais, às vezes acompanhando o cliente em convenção, por que eu não posso ter uma convenção com capítulos que se adequem ao tamanho e à possibilidade financeira das empresas? Isso é criar um emprego de 2º grau. Mas então aí você tem que nivelar por baixo. Ou você vai gerar uma obrigação que você vai gerar desemprego nas empresas menores. Por que eu tenho que encontrar um equilíbrio mediano se eu posso ter, de repente, situações melhores para empresas maiores, com uma capacidade financeira maior, com um grupo maior de empregados, e outros direitos, ou o mesmo direito, mas numa situação mais adequada àquela situação da empresa, seja financeira, seja de número de empregados. Então, são exercícios na área sindical que você pode usar para uma diversidade, que você pode usar para uma ação afirmativa, que não se faz. E que não se faz porque não se senta, analisa a situação e se tem a coragem de dizer, não, a gente vai fazer um capítulo, sim. E sim, a empresa que tem 1, 2, 3 empregados, os empregados não vão ter o mesmo direito de uma empresa que tem muito mais empregado. E eu não preciso fazer só com o número de empregado, eu posso fazer isso, por exemplo, com base em faturamento, né? Por quê? Porque eu posso ter uma empresa com menos gente, mas que tem um valor agregado maior e vai conseguir dar mais benefícios. E empresas com mais pessoas que vai ter um valor agregado menor. Esse exercício de análise do próprio mercado, o sindicato não faz, né?
As convenções coletivas se repetem ano a ano, década a década, com pouquíssimas alterações. É a gente que está denunciando a idade, dizendo que já vê convenção coletiva desde a década de 80, sabe que a mudança não é grande daquela época para hoje, né? Que você não tem nada muito diferente. Então, quando você fala nessa situação da mulher e da não participação sindical, por que isso acontece? Porque é muito do que a Gisela falou, né? Então, são horários impossíveis, são situações mais difíceis da mulher, às vezes, comparecer, porque tem um ranço social que você tem que quebrar, não só dentro de empresa, mas dentro de família e de sociedade como um todo, né? Uma vez eu estava dando uma aula sobre assédio moral, assédio sexual, e um rapaz perguntou assim, mas a empresa tem que fazer o quê? Eu falei, a empresa tem que criar as próprias regras, treinar e coibir, né? Educar aquela pessoa, você vai educar fora. A família não vai conseguir fazer isso, né? Sozinha, e a empresa também não. Então, agora, numa família, eu perguntei para ele, se você tiver filho homem e mulher, você trata todo mundo igual? Você considera que uma pessoa que arruma as suas próprias coisas não está fazendo mais nada da que obrigação, qualquer que seja o sexo que ela tem, ou você olha e fala assim, nossa, como esse meu filho é bacana, né? Ele faz as coisas, ele ajuda, e acha estranho a menina não levantar a cadeira para arrumar uma cama ou alguma coisa. Então, quando você tem essas pequenas coisas no dia a dia, isso vai refletir na empresa, isso vai refletir na relação do trabalho, isso vai refletir, porque é um inconsciente coletivo que você está gerando, e você está alimentando aquilo, né? Quando você começa dentro da empresa a dar condições para que a mulher tenha a mesma licença que o homem, e o homem seja obrigado a sair nessa licença, tanto quanto a mulher é obrigada a sair nessa licença, porque você também dizer assim, toda mulher quer sair na licença maternidade? Eu já soube de várias que disseram que não. Tem até um blog de uma moça que ela é a mãe arrependida, não sei se vocês já viram, que ela fala que ela adora a filha dela, mas ela odeia ser mãe. Então, as pessoas quase morrem do coração quando leem isso, mas é uma verdade. Isso reflete a falta dessa visão, né, do conhecimento do que é essa realidade feminina. Ela acontece porque na área sindical, porque as mulheres pouco participam. E quando participam, quando você vê as pautas, as coisas, é tudo muito focado para o câncer de mama, licença. Não existe uma pauta trabalhadora ou empresarial feminina de outros assuntos que não sejam vistos como femininos. E isso também precisa mudar, né? Eu acho que essa situação toda que a gente está enfrentando, do enfraquecimento sindical, é um momento também para a mulher tentar assumir isso. O que a Gisela falou no começo, né? A grande greve de 1917 no Brasil, ela foi iniciada na Moca por mulheres, que ninguém lembra mais o nome, mas foram as mulheres que iniciaram a greve, não foram os homens, né? Então, acho que a mulher também precisa acordar um pouco, né? Porque a gente tem que, você quer fazer alguma coisa, você vai fazer, você vai tentar fazer pelo menos, você não vai, não vou conseguir, eu vou na reunião, ninguém me deixa falar. Começa a falar, começa a exigir ser ouvido, né? Eu acho que isso é uma realidade em muitas empresas. Muitas empresas estão trabalhando com a questão da diversidade como uma questão mercadológica, mas tudo bem, vamos pegar essa parte mercadológica a nosso favor, né? E surfar nela, já que a empresa está achando que com uma questão de meio ambiente, de ambiente de trabalho, diversidade, eu vou no mercado ficar mais bem vista, eu vou conseguir vender mais, eu vou conseguir seguir uma cadeia produtiva em que alguém lá em cima está exigindo e todo mundo começa a ter que ter, então vamos usar isso, né? Essa visão de que você é uma pessoa profissional, uma pessoa que tem
como se desenvolver profissionalmente, a mulher tem que incorporar isso, né? E não ver as coisas como um favor. Não é um favor você participar de uma negociação sindical, não é um favor que o sindicato, que mal ou bem no Brasil, por força de lei te representa, seja minimamente obrigado a te ouvir. Acho que isso é uma questão que a gente tem que aprender, né? E colocar. Na relação sindical, realmente, eu concordo com a Gisela, os sindicatos estão se perdendo. E cada vez mais as empresas estão agindo sem os sindicatos. E aí você diz assim, mas ela vai pagar encargo. Vai. Então, aí você raciocina, por que a empresa prefere pagar o encargo de uma licença remunerada do que negociar com o sindicato? O que foi pedido, às vezes, em troca? Porque eu já ouvi em mesa de negociação, não estou preocupado com o trabalhador agora, doutora, vamos discutir primeiro a questão da contribuição. Né? E aí você tem empresas que falam, então, então, obrigada, eu vou embora. Então, assim, o que você quer com isso? A mulher está sozinha? Hoje ela está. Você tem grandes sindicatos que se preocupam com isso? Não. Né? Nem muito para propaganda que nem as empresas fazem. Então, é algo que a gente precisa falar para ver se alguém age de alguma maneira, né? E passa a se reivindicar e a agir diferente mesmo, né? De não achar que as coisas são um favor. Porque essa visão histórica, né? O meu marido me deixa trabalhar, o meu marido não me faz sair da empresa, o meu marido me deixa entrar com uma ação trabalhista. Né? Ou o que você falou, Lu, no Código Civil, né? E a minha mãe, por exemplo, a minha mãe, ela se formou na USP em 1951, em História e Geografia. Ela casou com 30 anos, então assim, eu venho de uma família de mulheres que já não eram muito um padrão, né? Minha avó pulou a janela e fugiu para São Carlos para casar com meu avô, porque meu bisavô não queria que ela casasse com ele. E ela catou as coisas dela e se foi. Então, tem um pessoal assim meio, né, um pouquinho mais arrojado na família. Mas quando a minha mãe casou, ela era plenamente capaz, ela se tornou relativamente incapaz. Aos 30 anos. Formada. Numa Universidade de São Paulo, entendeu? Era coisa do absurdo do absurdo. Aí depois é que a legislação foi alterada. Mas você imagina, você não podia dispor do seu patrimônio. E isso é um ranço, né? Que apesar da lei ter mudado, se você analisar a sociedade, é um ranço que ainda existe. E é algo que a gente precisa mudar. E a relação de trabalho deveria ser a relação que mais houvesse o movimento dessa mudança. Né? Para que a sociedade veja a mulher igual ao homem como ela realmente é. Quando eu falo igual, é no sentido de ter os mesmos direitos e oportunidades. E aí você usa o que você é, o que você não quer. Também isso é um direito seu. Né? Como tem homens que, de repente, não querem ter o papel masculino que a sociedade lhes impõe, porque também tem essa cadeia, né? Também tem essa prisão. Essa liberdade de igualdade de gêneros mesmo, real, né? Sem papéis pré-determinados para que a pessoa realmente seja o que ela pode ser. E os sindicatos estão perdendo espaço, tem uma plataforma internacional, não chegou no Brasil ainda, mas eu não duvido muito que daqui a pouco está aqui, chama Coworker, e eles fazem a negociação que você quiser. Entra lá, coloca o seu problema, eles têm os cases de sucesso, e sem sindicato. Negociaram com o Walmart, com várias empresas nos Estados Unidos e conseguiram melhores condições de trabalho para as pessoas, em boates, em empresas grandes, e tem lá os cases de sucesso. Não é um sindicato, é uma plataforma, chama Coworker, de negociação. Né? Então, assim, eu acho que são coisas que a gente realmente tem que discutir e continuar discutindo até a hora de ver se alguma coisa muda, né? É isso. As convenções estão péssimas. Sabe, Malu, bom, primeiro, parabéns pela sua fala, muito, muito bom ouvi-la sempre, mas eu estava analisando
uma convenção coletiva do Sindicato dos Metalúrgicos, que embora tenha uma cláusula coibindo a discriminação, oportunidade de tratamento, promoção, mobilidade, ascensão aos cargos de gestão e chefia, em razão do sexo, né, vedando a prática discriminatória, seja por mulher casadas, enfim, independentemente dos atributos, mãe solteira, casada, enfim. Ela traz da mesma maneira uma cláusula estabelecendo que a empresa tem liberdade para estabelecer, para fixar o salário, o nível salarial, uma outra cláusula. Então, ao mesmo tempo que ela veda a prática discriminatória na ocupação de cargos e na ascensão, ela traz uma outra cláusula que fala que a partir de um determinado padrão salarial, a negociação é livre entre homens e mulheres, e é um padrão salarial não tão elevado. Então, é o que você falou, embora tenha colocado uma cláusula dessa natureza, proibindo certa prática, não diz qual é a consequência, apenas impondo que a empresa, na verdade não proibindo, mas estabelecendo que a empresa fica obrigada. Em outro ponto que ela poderia, aí sim, estabelecer algum mecanismo de salvaguarda das mulheres nessas posições que na outra cláusula tenta proteger, ela dá liberdade negocial. Então, não há um ilícito aí e está sendo feito exatamente aquilo que nós sabemos que acontece, né? E acho que é interessante também, quando você fala dessa norma que fala do trabalho das mulheres na altura, da área externa, né? Que a proteção que é dada à mulher parte de uma pseudo-fragilidade, né? Que já se constatou que não se justifica mais, né? Essa proteção exacerbada, ela parte de um olhar também masculino a respeito das características da mulher, né? Porque, na verdade, uma mulher, se ela estiver protegida, ela pode ficar no andaime tanto quanto um homem, né? E o que se tenta estabelecer como proteção, na verdade, tem que ser estabelecido como proteção para homem ou mulher, independentemente do gênero, né? Então, ou a condição de trabalho ela é adequada, e aí, independentemente do gênero, ela pode ser ocupada ou não. Então, de novo, uma tendência de olhar para as necessidades da mulher e como disse a Gisela, fazer a representação daquilo que seria importante aos olhos não de uma mulher, né? E aos olhos de alguém que é o interlocutor dela, né? Mas, Gisela, você quer fazer algum comentário? Eu acho que o que você falou é bem a questão da divisão sexual do trabalho mesmo, né? É esse exatamente o conceito. É uma visão que atribui determinadas tarefas à mulher e determinadas tarefas ao homem. A mulher normalmente está com aquelas de cuidados, né? Ela não está... Agora, é curioso, porque em países como a Índia, por exemplo, você vê muitas mulheres na construção civil, né? Tudo bem, porque lá também tem o sistema de castas e o trabalho braçal, ele é de castas de castas inferiores, né? E na Índia não tem nada mais inferior do que uma casta inferior do que uma mulher, né? Na Índia, eu não sei se ainda é assim, porque já faz um tempo que eu estive lá, os trabalhos de limpeza de rua são exercidos por pessoas, isso eu sei que ainda é assim, de castas inferiores. Mas o cabo da vassoura é curto, para que as pessoas tenham que se curvar para exercer aquela atividade. Então, e essa imagem é uma imagem nítida e extrema, né? De divisão sexual do trabalho, mas, enfim, isso é algo que a gente tem aqui. Eu fiz algumas anotações, uma coisa que eu acho importante, que a gente curiosamente não falou, Malu, curiosamente, eu não falei, achei que você fosse falar, e talvez você não fosse, que é a questão da reforma sindical, né? Mas é para falar não que o sistema, a estrutura sindical atual é que impossibilita essa maior representatividade, né? Acho que nesse caso específico, reforma sindical não tem nada a ver com isso, porque o sindicato até 2017 recebia contribuição sindical e os cofres estavam cheios de dinheiro. E essas cláusulas protetivas às mulheres não existiam. Então, não é também uma questão eu estou falando isso porque você falou da contribuição, que é uma verdade. Hoje, se você não estabelece uma contribuição assistencial
à mesa de negociação, a negociação não sai. De vários sindicatos, estou falando aqui, tá? E eu não posso ser injusta, porque tem alguns sindicatos com os quais eu negocio que não é dessa forma. Mas uma grande maioria de sindicatos, você não fecha a negociação se não tiver contribuição. Não é uma questão de... embora a lei vede, eu sou favorável à taxa negocial. Eu sei que muita gente vai me matar aqui, inclusive porque eu sou presidente do sindicato patronal, né? Eu estou falando como Gisela e não como presidente do Cinza agora. É bom fazer esse disclaimer. Eu sou favorável à taxa negocial, porque não é fácil negociar e existe um dispêndio do sindicato para negociar, mas tem que se favorecer, por outro lado, dessa negociação, aquelas pessoas que efetivamente contribuem com ela. Para isso, sim, obviamente, a gente vai ter que mudar toda a estrutura sindical, né? Mas eu acho importante falar isso, porque eu não sou contra sindicato, muito pelo contrário, eu tenho até uma origem profissional de sindicato de empregados, né? Mas é que, para as mulheres, de fato, o sindicato nunca foi protetivo, para as mulheres em especial. Ele foi protetivo e continua sendo protetivo para mulheres enquanto integrantes de uma classe trabalhadora, como o gênero trabalhador e não o gênero feminino, né? Aí sim, aí a mulher é beneficiada pelas cláusulas concernentes a limites de jornada de trabalho, a benefícios, que são gerais para homens e para mulheres, mas você não vê cláusulas protetivas às mulheres, e são cláusulas, como a gente já falou aqui, bastante importantíssimas, né? Eu não sei, eu anotei aqui um monte de coisa. Quando a gente fala de deslocamento da negociação do sindicato para os coletivos, na verdade, a gente tem um precursor, que são as comissões de fábrica. Muito embora as comissões de fábrica sejam ligadas aos sindicatos, pelo menos essas do ABC, né? Mas são comissões que funcionam muito bem, né? E a gente tem as comissões de representação dos empregados, que a reforma trabalhista já tinha na Constituição Federal e a reforma trabalhista trouxe, só que a reforma trabalhista trouxe vedando expressamente a vinculação dos sindicatos a essas comissões de representação, né? Eu tenho mixed feelings, como a gente fala, em relação a isso, né? Eu acho que essa vedação do sindicato de participar dessas comissões, no primeiro momento, eu não acho que isso seja saudável, né, para as relações de trabalho. Eu acho que os sindicatos são imprescindíveis. Os sindicatos são os responsáveis por garantir essa assimetria entre empregados, na negociação coletiva entre empregados e empregadores, desde que eles realizem as suas atividades com responsabilidade e representatividade, eles são fundamentais, eles não devem ser excluídos dessa relação, né? Mas a gente sabe que em muitos casos essa atuação ela não tem sido feita com o cuidado e responsabilidade que deveria, né? Eu acho que basicamente é isso. Não, eu vou monopolizar aqui, mas enfim, tem esse assunto vai longe, mas acho que essas eram as minhas observações. Parabéns, Malu, sensacional, adorei. Nós ainda temos a questão do fato dos sindicatos representarem empregados, né? E não propriamente os trabalhadores informais, autônomos ou outros grupos de trabalhadores. Nós sabemos que as trabalhadoras mulheres negras concentram, não só elas, mas assim de baixa renda, com uma baixa qualificação, concentram os trabalhos informais, né? Então nós também temos essa outra questão, que é o modelo de representação por categoria e modelo de representação por categoria de empregados e não de trabalhadores, né? Embora tenhamos aí recentemente algumas cláusulas que também falam de terceirizados, que estendem direitos da categoria contratante para os contratados, mas essa ainda tende a ser mais uma dificuldade para usar, portanto, a negociação coletiva para estender um pouco mais essa proteção. Sim. Sabe que tem uma coisa interessante, acho que foi a Malu que falou, na questão das mulheres tem que
quem sabe agora, não sei se foi a Malu, se foi você, Lu, que falou que as mulheres têm que talvez assumir o sindicato, né? Agora que a situação do sindicato não está muito boa. Tem um estudo interessante que demonstra que o convite às mulheres para serem CEOs de empresa, presidentes de empresa, ele acontece majoritariamente quando as empresas não estão bem. Então, eles chamam as mulheres, convidam as mulheres para exercer a função de CEO. É curioso isso, porque as mulheres aceitam o risco, aceitam receber um salário menor, considerando as condições do mercado, né? E efetivamente vão lá e fazem. A questão é que depois elas ouvem, né? Se deu errado, é porque era mulher, né? Mas é curioso esse estudo. Isso eu ouvi, inclusive, também aquela ex-CEO da Pepsi Cola falando numa entrevista, esqueci o nome dela, indiana. É sensacional essa entrevista no podcast. E é isso, né? É isso, é o famoso telhado de vidro. Eu acho que essa coisa que a Lu falou que é da nossa estrutura, né, que o sindicato de trabalhadores só representa empregados, o trabalhador independente na nossa legislação é uma categoria econômica, tanto que se você olhar o sindicato dos motoristas autônomos de caminhão, ele é um sindicato da categoria econômica e não da categoria profissional, né? Uma das formas é justamente a negociação usando o direito civil. Sim. São as negociações, até foi um artigo que eu escrevi com a Paulinha para um congresso da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, justamente sobre isso. Você pode usar a associação civil para fazer um coletivo de condições de trabalho, né, sem que haja um vínculo empregatício, mais ou menos como um SLA coletivo, alguma coisa do gênero, e que vai estar restrito, claro, aos associados daquela associação. O que vai fomentar uma associação, as associações que sejam mais representativas, e representativas quem briga pelo interesse das suas bases, que nada mais é do que deveria ser um sindicato. Então, o caminho da legislação civil hoje eu vejo como um caminho para esses trabalhadores informais, inclusive as mulheres, né, também se valerem desse tipo de negociação, e conseguirem uma força que elas não vão ter no meio sindical, até porque a lei não permite que elas sejam representadas por aquele sindicato, porque elas não têm uma carteira assinada, né? É a nossa estrutura. E eu concordo, Gi, que não é depois da reforma. Eu estava fazendo uma pesquisa tentando localizar uma convenção coletiva antiga de 2012, de metalúrgicos da região do ABC, de Santo André, e eu achei uma notícia dizendo assim que a database o reajuste tinha sido aprovado, que eles representavam uma categoria de 17 mil empregados e que o reajuste tinha sido fixado numa assembleia com 90 votantes. Então, isso é 2012, né? Assim, então, a gente tem muito para mexer nessa área, né? Para que ela realmente seja representativa. Eu vejo caminhos fora de uma legislação, caminhos, assim, enquanto você não consegue mudar alguma coisa, eu vejo caminhos fora. A questão do México, que todo mundo falou, o México foi obrigado na GM a cancelar a eleição, porque a eleição foi nula, mas a regra que obrigou aquela nulidade e quem denunciou a irregularidade foi dentro de um tratado comercial, tripartite, em que os outros países e as entidades sindicais dos outros países tinham poder, e dentro desse tratado comercial você tinha uma questão de solução de conflito lá dentro, com as regras dessa solução extremamente rápidas, né, em que o governo dos Estados Unidos e os sindicatos canadenses e americanos disseram, pode parar, isso aqui é nulo, vamos resolver isso aqui. Mas isso está no tratado comercial, não está na lei do México. Né? Então, eu vejo hoje, e isso é exatamente o que você falou hoje, da questão da empresa que está fazendo todas essas práticas de diversidade por conta de um mercado. Sim, né? Sem dúvida. Preocupada com a imagem, né? Preocupada com a imagem dela também, né? Questão reputacional, sem dúvida, não tenha dúvida. É importantíssimo. Exatamente.
é importantíssimo. Hoje ela vale, né? Olha o que acontece com o Facebook, olha o que acontece com o Uber, né? Um caso de assédio. As ações despencam, vão para o subterrâneo, né? Então, sem dúvida alguma, hoje acho que essa tem sido uma das maiores preocupações. É óbvio que se você pode estabelecer um programa de benefícios, usufruindo de benefícios fiscais, de forma legítima, claro, é muito melhor. Mas se você não consegue, porque o sindicato não quer, isso deixa de ser um impeditivo, né? Então, você reduz o bônus dos dirigentes que não foram tão efetivos na negociação com o sindicato e dá o benefício e distribui essa riqueza para todo mundo, né? Agora, a questão da participação nos lucros dos resultados com a alteração da lei, tem muita empresa, né, querendo fazer acordo de participação nos lucros dos resultados. Aliás, essa alteração foi boa, acho que tinha algumas coisas mais para falar, mas enfim, talvez quando você vai, tem um sindicato aqui de São Paulo que você faz o acordo de PLR, eles cobram de taxa 6% sobre o valor da folha. E aí, quando as pessoas, eu não sei como vocês têm lidado com esse tipo de situação, mas o PLR é uma situação em que eu tenho visto cada vez mais as empresas optando por negociar com uma comissão de empregados do que com o sindicato. Isso é um desprestígio para a entidade sindical. Porque a lei, inclusive, permite, né, agora de maneira segura, o sindicato tem um prazo de 10 dias para assumir a negociação, se ele não assumir, você pode fazer de maneira segura, que já era um pouco uma jurisprudência do CARF, né? Então, assim, toda essa situação é uma situação que reflete em todas as relações de trabalho, e que cada vez mais a gente vê as situações de trabalho, de diversidade, de planos, de tudo isso sendo feito sem a mínima participação sindical. E nem feminina. Nem feminina, muito menos feminina. A não ser, assim, às vezes, né, você falou da participação nas empresas, mas você sabe que eu tenho notado participações femininas em sindicatos que estavam em dificuldade maior financeira. Sim. Né? E agora, com uma perspectiva de voltar um pouco a contribuição, eu estou vendo um movimento ao contrário de vamos fazer uma eleição, e aí já tira a mulher daqui, já tira a mulher dali, sindicatos que tinham mulheres no cargo de direção que não tem mais, todo mundo já de olho, né, na contribuição obrigatória, que eu acho que vai voltar, mas enfim, eu acho que a mulher precisa, eu sempre brinco que eu tenho um pouco, né, meu sangue é sangue calabresa anarquista, né? E eu misturo pizzighettone com Cosenza, então é bom, norte e sul da Itália. A mulher tem que agir, entendeu? Você eu acho que a gente tem que agir, tem que fazer as coisas e não ficar esperando que alguém faça por você. Tem que conquistar o espaço. Tem que conquistar Exatamente. o espaço. O que a Mas ela tem que ser falou. preparada para isso, né? Também tem essa questão, porque esse espaço ele sempre foi obstruído. E a mulher não tem uma formação sindical. Então, tem que haver também uma preparação da mulher para poder exercer essa atuação de liderança sindical. Você vai para os segmentos, por exemplo, de educação e mesmo do funcionalismo público, você vai ver muito mais mulher lá, né? Porque são segmentos que têm mais mulheres mesmo, né? E elas mais são mulheres na categoria como um todo, sim, já, né? Então, sim, e são extremamente preparadas. Hoje você tem o bancários, né? O sindicato dos bancários, que hoje você tem presidência e a diretoria é bem equilibrada. Mas assim, que eu vejo um dos únicos. Essa questão mesmo do afastamento. Mas olha, Malu, olha só, você usou um ótimo exemplo, porque você tem a Contraf, que é dirigida por mulheres, mas com quem que elas negociam? Né? Quer dizer, você tem uma federação que é formada por homens só. Então, a dificuldade que possivelmente existe nessa negociação é imensa. Imagina se você tivesse, não sei nem se ela está assistindo aqui, uma Luciana Freire do outro lado, negociando.
Será que não ia ser diferente esse instrumento coletivo? Lu, desculpa, não sei se eu te coloquei maus lençóis, não sei se você está aqui, mas é isso. Se você tivesse uma federação liderada por uma mulher, será que essa negociação seria diferente? Eu acho que provavelmente sim, provavelmente seria, o olhar seria outro. A Fiesp, se você olhar na composição anterior, eu não acredito que tenha mudado muito, agora com as novas eleições, 100% eram homens. A diretora jurídica é uma mulher, aliás, uma mulher competentíssima. Mas eu digo assim, presidente, diretoria de negociação. Não sei se já houve mulher, não sei se alguma mulher já presidiu a Fiesp, eu sinceramente não tenho essa informação. Mas quando eu fiz a pesquisa, foi o ano passado, retrasado, para um estudo que eu fiz até lá na ESA, da OAB, que eu peguei a composição, né? Os principais diretores, dirigentes mesmo, não específicos, mas dirigentes mesmo, eram todos homens. Eu sou a primeira presidente mulher do Sindicato da Sociedade de Advogados de São Paulo. A entidade existe há mais de 30 anos. Só a primeira mulher. Mandatos de 2 anos. Agora a gente aumenta, agora não na minha gestão, mas antes, pouco tempo aumentou para 3. Ou seja, quantos mandatos, né? 60 mandatos. Então, em tese, numa atividade elitizada, né? É esse o mundo que a gente vive, que é nele que a gente vive, a gente só tem esse. Então, vamos trabalhar para fazer com que ele seja um mundo melhor para todas nós. Foi muito bom esse bate-papo final. Vejam que virou um bate-papo mesmo, mas que muito enriquece essa nossa noite, né, de quarta-feira. Foi um prazer estar aqui com vocês, meninas, e espero que possamos repetir eventos como esses, não só no mês da mulher, mas para trazer essa temática para outros momentos do ano. Vocês querem tecer algumas considerações finais, enfim, para que possamos encerrar o evento? Malu, por favor. Bom, eu acho que nós duas temos 2 eventos, né, Gi? O do Cinza e o da APRES, que também vão continuar discutindo aí as questões femininas. Vou deixar a Gisela falar do Cinza. O da APRES vai ser dia 18 de março, a gente vai começar a soltar os convites com o link. Também um bate-papo, também só com mulheres da APRES, associadas da APRES, nessa área sindical e relações de trabalho. Eu acho que essas discussões têm que se fomentar cada vez mais, né, para que várias vozes sejam ouvidas, sejam de área sindical, sejam de área de relações de trabalho, para que a gente possa construir um conhecimento, né, uma troca de ideias que desenvolva essa área. Maravilha. Gisela? Então, eu posso fazer um comercialzinho também. Amanhã às 11h30, o Cinza, para quem não conhece a entidade, é Sindicato da Sociedade de Advogados de São Paulo e Rio, o Cinza, SINSA. A gente vai promover um evento com 3 mulheres incríveis, a Ruth Manos, a Georgette Lemos e a Gláucia Lauleta, acho que é assim que pronuncia o nome da Gláucia, uma advogada excelente. Também, obviamente, temático, para falar um pouquinho sobre a questão da mulher e o trabalho. E eu queria novamente agradecer essa receptividade incrível da ASP. Sou fã, já falar de novo, repetir aqui da associação, adoro vir para cá, participar dos eventos, enfim, e desejo aí um final de mês, a gente está só no meio, né? Muito proveitoso, um final de mês da mulher com eventos muito proveitosos. Os que eu assisti eu amei, achei ótimo, e vou continuar acompanhando aí, sugiro que todas o façam. Excelente, excelente, meninas, agradeço muito a presença de vocês, viu, a aceitação do convite, e também vou fazer a propaganda que as pessoas que nos acompanham, que continuem verificando ali os eventos que estão disponíveis no site da ASP. Em matéria trabalhista ainda temos 2 abordagens que são importantes, um pouco da saúde mental, que acaba permeando a questão das relações de trabalho também, e temos também um painel sobre protocolo do CNJ, de julgamento com perspectiva de gênero, que nós teremos a participação da Fabiola Marques
e da Milene Rios, que é uma juíza do trabalho, hoje era uma ex-juíza do trabalho aposentada, hoje atuando como advogada. Até nós não abordamos esse tema aqui hoje, mas nós teremos um painel específico para cuidar dessa temática, talvez com um pouco mais de enfrentamento, né, dessa questão da protocolo, da questão de gênero, também o judiciário possa promover algumas mudanças, né, na condução que é feita nas demandas que chegam ali ao judiciário. Mas, de qualquer forma, foi uma tarde muito proveitosa, eu agradeço a todos que nos acompanharam até agora, quase 9 horas, e enfim, encerro o evento de hoje. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.